E o benefício de prestação continuada é assunto também do Pode Perguntar de hoje. Comigo aqui no estúdio recebemos o advogado especialista Fabrício Barcelos Vieira. Seja bem-vindo mais uma vez, doutor, ao estúdio. E assim, vamos começar com uma pergunta. Aliás, se você quiser, eu vou te convidar. Se você quiser, já pode mandar a sua pergunta pelo nosso WhatsApp, 16 99700 0000. Agora sim, vamos para a nossa dúvida da Cíntia Zafalon, de Ribeirão Preto. Ela diz assim, doutor, minha filha faz tratamento no HC de Ribeirão Preto toda terça e sexta-feira. Entrei com um pedido do LOAS para ela. Não trabalho e não tenho nenhuma renda. Tem possibilidade de conseguir o benefício? O que a gente pode falar? Tem possibilidade, sim. É importante também a gente esclarecer que, na verdade, o benefício, de fato, ele se chama BPC, que é o Benefício de Prestação Continuada da Lei Orgânica da Assistência Social, que é a LOAS. Então. Só que o certo é o BPC que se fala. Isso, mas a gente acabou apelidando esse benefício de LOAS, então, na rua, o pessoal conhece como LOAS. Ele, primeiro, ele exige que a pessoa tenha mais de 65 anos de idade ou tenha algum problema de saúde que sirva como uma barreira para a pessoa ter renda. Então, é o caso, por exemplo, da filha da Cíntia. Em razão do tratamento que ela faz, ela tem uma barreira, então, para poder ter renda e, aliás, também é uma criança. Sim. Né? Mas não basta isso. Também a pessoa tem que ter problemas financeiros. Tem que ser uma família de baixa renda. Mas aí também vai uma dica, Luara, importantíssimo. Para o INSS, tem que ser uma família miserável. Não é o que a lei exige. A lei exige que é uma família que esteja passando necessidade. Então, no caso, olha, como ela disse, que a filha está fazendo o tratamento. Então, ou seja, ela tem uma barreira que impede ela de ter renda. A família também não tem condição de ter renda. Por quê? Porque ela não trabalha. Para cuidar da filha. Exatamente. Então, é uma família que está passando por necessidades. Então, a possibilidade da filha ter o benefício é muito grande. Tá. E aí ela tem que dar, então, entrada. Como que ela pode fazer isso? Exatamente. Então, é um benefício que ele tem a gestão pelo INSS. Tá? Então, o pedido tem que ser feito junto ao INSS, ela vai ter que comprovar, então, essa situação, ou seja, além da questão de saúde da filha, que não tem condição, então, de ter renda em razão do tratamento que faz, também a condição financeira da família. Aí ela vai mostrar os gastos que ela tem, como, por exemplo, água, luz, aluguel, ou por exemplo, o financiamento da casa, dívidas com cartão de crédito, enfim, tudo aquilo que mostre que a família está passando por necessidade. Legal, explicadíssimo, doutor. E o pessoal está participando com a gente já aqui no Bom Dia Cidade. Vamos já chamar, então, a participação da Eliana Messias, de Franca. Eu era curadora do meu irmão, que recebia o BPC. Ele recebia de 31 e faleceu dia 11. Tem o direito de receber esses 11 dias, então, que ficaram para trás? Sim, sim. Porque nós temos que lembrar o seguinte, esses 11 dias eram um direito do irmão dela, tá? E isso passa, então, para o patrimônio do inventário, vamos dizer assim, né? Então, os herdeiros, ou aqueles que ficaram como herdeiros do falecido, têm direito, sim, de receber esses 11 dias. A família pode, sim, receber esses 11 dias. É importante a gente lembrar o seguinte, o BPC não gera o direito à pensão por morte. Então, por exemplo, se ele deixou filhos, ou esposa, ou pais, infelizmente isso não vai gerar. Mas o que ele teria direito de receber em vida, os seus herdeiros vão receber. Mas com data contada? Pararia de receber no dia... Exatamente, no dia 11. Então, a família tem direito de receber do dia 1 ao dia 11. Do dia 12 para frente, por exemplo, aí o benefício cessou. Tá, muito bem. Eliana Messias, obrigada pela sua participação. Temos mais uma do Edenilson Carneiro, de Ribeirão Preto. E ele conta que a mãe dele tem 58 anos, recebe o BPC desde 2013. Ela nunca trabalhou de carteira assinada. Com quantos anos ela pode pedir aposentadoria por idade? Essa é uma grande dúvida que as pessoas têm com relação ao BPC. O BPC, ele é um benefício assistencial. Ele é uma ajuda do governo para pessoas que não têm condição de trabalhar e estão passando por necessidade. Não tem uma relação direta com a aposentadoria. Por quê? No Brasil, na nossa legislação, para ter direito à aposentadoria, a pessoa tem que contribuir. E no caso, então, como a mãe do Edenilson não contribuiu, provavelmente ela não terá direito a se aposentar. Existem algumas situações, Luara, que servem como tempo de contribuição. Então, por exemplo, se a pessoa trabalhou na roça, se ela trabalhou em alguma empresa sem registro em carteira, isso pode, então, dar direito a se aposentar. Pode contar como um serviço, exatamente. Né? Mas pura e simplesmente por ter recebido o BPC, infelizmente não.
Tá, entendi. Explicado também. Obrigada, Edenilson. Mais uma dúvida da Maria Antonieta de Pedregulho. Recebo o benefício de prestação continuada. Posso pedir empréstimo consignado? Esse também é uma grande polêmica. Chega bastante essa Chega dúvida? muito. Porque o governo, de tempos em tempos, ele muda a política com relação à questão do empréstimo consignado. Atualmente é possível, mas de tempos em tempos o governo vai limitando ou ele vai proibindo. Hoje é possível. E também existem bancos que autorizam e bancos que não autorizam. Então, tem tudo isso. Até isso também é uma complexidade, né? A legislação, ela não determina nada sobre isso. Então, depende de políticas governamentais. E aí ela tem que ir no banco de preferência dela, ver se tem esse direito. Exatamente. E é isso. Exatamente. Muito bem. E ficar de olho nas leis também, né? Que ficam mudando, como você falou, doutor. Tem toda uma alteração. João Vieira também com a gente, de Morro Agudo. Sou aposentado, ganho um salário mínimo, mas é suficiente para sustentar a minha família. Posso pedir o LOAS? Provavelmente ele deve estar falando que é insuficiente para sustentar a família dele com um salário mínimo de aposentadoria, né? Provavelmente. Pode pedir o LOAS? Não. Por que não pode? A legislação é muito clara. Quem recebe já algum benefício não pode pedir o BPC-LOAS. É diferente, Laura, por exemplo, se no mesmo grupo familiar tem uma pessoa que precisa e outra pessoa já recebe o benefício. Então, por exemplo, se no caso do João, ele tiver um filho que tem alguma deficiência e não consegue trabalhar, o filho pode pedir o BPC. Por quê? Porque dentro do mesmo grupo familiar é possível, mas a mesma pessoa não pode. Então, o João, nesse caso, por ser aposentado, por já receber o benefício, ele não pode pedir o BPC, mesmo estando passando por necessidades. Olha só, é tudo complexo, né? Se você quiser participar com a gente, você pode mandar mensagem, está na sua tela, 997000000. Até tirei a mensagem do João, porque chegou mais uma questão aqui para a gente abordar, do Michel Zorzeto, de Ribeirão Preto. Ele diz assim: meu pai tem 63 anos, sofreu um acidente de trânsito, precisou fazer algumas cirurgias e ficou sem trabalhar. Ele é autônomo e não recolhe INSS. Ele teria direito a recorrer ao LOAS? Provavelmente. Porque, primeiro, então, em razão desse acidente de trânsito, né, aí precisa verificar se realmente o acidente de trânsito gerou um impedimento para ele de trabalhar, de não conseguir ter renda, né, e, em razão disso, a família está passando por necessidades financeiras. Se, nesse caso, o pai do Michel realmente comprovar que não tem condições de ter renda e está passando por necessidade, é possível, sim, ter direito ao BPC-LOAS. Tá. Tem mais uma dúvida aqui, doutor. Olha, deixa eu só atualizar. Cadê? Deixa eu achar. Recebo benefício? Não, acho que não atualizou para mim. O que se entende por deficiência de incapacidade? Ótimo. É uma diferença que a gente tem que colocar. Uma coisa é a deficiência, outra coisa totalmente diferente é a incapacidade. A deficiência, Luara, é qualquer patologia que sirva como um obstáculo para que eu consiga oferir renda. Então, por exemplo, um cadeirante, por mais que ele consiga trabalhar, em razão, às vezes, dos obstáculos que ele tem com a sociedade, de conseguir pegar um ônibus e de se deslocar, talvez ele não consiga ter renda em razão disso. É diferente, por exemplo, de uma pessoa que tem um AVC e é acamada. Essa já está incapacitada. Por quê? Porque ela não consegue fazer nada e, em razão disso, né, ela pode, por exemplo, solicitar uma aposentadoria por invalidez. O BPC, ele não exige a invalidez, ele exige a deficiência, que é essa patologia, né, um problema de saúde, que sirva como obstáculo para ela conseguir trabalhar. Tá. Então, nesse exemplo do cadeirante, voltando, ele consegue trabalhar? Pode ser que ele consiga, mas em razão dos diversos obstáculos que ele tem, ele não consegue oferir renda. Entendi. Explicado essa diferença. Doutor, e duas pessoas da mesma família, elas podem receber o LOAS? Podem receber sim. Então, repetindo, na mesma pessoa não é possível. Então, a mesma pessoa não pode receber dois benefícios. Mas dentro do grupo familiar, é possível sim. Aliás, é muito comum, Lara, né? A gente tem diversos casos, por exemplo, de crianças autistas. É muito comum, por exemplo, gêmeos, trigêmeos, né, com autismo. E em razão do autismo, pode ser que seja um nível mais grave de autismo, a família, por conta dos diversos gastos, por exemplo, os gêmeos ou os trigêmeos, os três podem receber o benefício dentro do mesmo grupo familiar. Dentro da mesma família. Dentro da mesma família. Mais uma questão aqui, se o benefício do LOAS é vitalício. O benefício do LOAS não é vitalício.
Por que que ele não é vitalício? Ele dura de acordo com os requisitos. Então, quais são os requisitos? Então, essa questão então da deficiência. Então, ou seja, enquanto a pessoa estiver na condição de deficiente, ela vai ter direito. E outra coisa, a questão da condição financeira da família. Se, por exemplo, a família melhorar de renda, vamos imaginar que a família, alguém consiga um bom trabalho ou ganhe na loteria, vamos imaginar isso, né? Essa questão da renda familiar foi alterada. Então, qualquer dos requisitos que for alterado, o benefício pode ser cessado. Então, ele não é vitalício. Doutor, mais uma pergunta chegando para a gente da Patrícia de Ribeirão. Diz que, assim, minha tia tem o BPC e tem o período de contribuições. Posso pagar o INSS enquanto ela recebe o BPC? Olha só, essa pergunta também é muito comum. É possível, sim, pagar o INSS, mesmo recebendo o BPC. Mas muito cuidado, não é qualquer situação que pode contribuir. Então, a orientação até que procure um advogado especialista para que faça de forma adequada o recolhimento das contribuições, mesmo recebendo o BPC, para que lá na frente possa solicitar um auxílio-doença, uma aposentadoria por invalidez, uma aposentadoria, ou se for uma mulher, por exemplo, o salário maternidade e assim por diante. Tem que ficar ligado então, nos direitos, é possível, né? Sim, mas existem algumas regrinhas que são importantes primeiro cumprir. Muito bem. Obrigada mais uma vez por ter tirado um tempinho, ter vindo aqui até o estúdio do Bom Dia Cidade. Doutor Fabrício Barcelos Vieira. Eu que agradeço, obrigado e um bom dia a todos. Valeu, um ótimo dia para